A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo 8. O povo pede um rei. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidia os casos com justiça. Triste isso, né? Porque até então nós vimos uma vida inabalável de Samuel, que temia ao Senhor, que se importava, que tinha zelo com o Senhor, e no entanto teve 2 filhos corruptos, que se voltavam para o seu próprio interesse, que buscavam dinheiro por fora, como diz a palavra do Senhor. Então, todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece com outros países. Então, o povo de Israel, a sua liderança, fizeram uma conta matemática na cabeça deles e chegaram à seguinte conclusão: aquele que nos governa, que é Samuel, está ficando velho e os seus filhos não seguiram o seu exemplo. Não são pessoas confiáveis, são corruptos. E como é que nós vamos ficar quando Samuel morrer? Então, mediante essas contas, eles vão até Samuel e falam a conclusão que eles chegaram. Junto com a conclusão, eles já tinham uma ideia mágica. Eles já tinham uma saída para o problema deles. Isso na cabeça deles. E eles então pedem a Samuel que unja um rei para eles. E uma coisa chama muito atenção neste último versículo: queremos um rei que governe sobre nós, como acontece em outros países. Alguém que é separado, especial, muito apreciado, vira e fala: quero ser como os outros, quero ter o que os outros têm. Não tem jeito, não vai dar certo. O nosso Deus é zeloso e hoje nós estamos vendo a mesma atitude. As pessoas estão no reino de Deus, mas de olho no outro reino, o reino de Satanás, que oferece o mundo e as suas concupiscências. Não tem como servir a Deus e a Mamon, o dinheiro, o interesse em primeiro lugar, a ganância em primeiro lugar. Aqueles disseram: queremos ser como os outros povos, ter rei sobre nós. Mas eles é que deveriam ser invejados por esses outros povos, que diziam que temiam o povo de Israel por causa do seu Deus, que fazia trovejar
e trazer confusão para o povo, e que em tantas outras vezes teve feitos grandiosos e maravilhosos que era conhecido de todos. Os outros é que devem olhar para mim, é que devem olhar para nós e desejar o que nós temos. E não nunca nós desejarmos ser e ter o que os outros têm. Eu quero ter o que Deus tem para a minha vida. Porque mais do que o tempo que eu passar aqui nessa terra, a minha alegria será eterna e não somente passageira. Eu quero eternidade com Deus. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus o Senhor e ele respondeu assim para Samuel: atenda o pedido do povo, Samuel. Não é você que eles rejeitam. Eles rejeitaram a mim como rei. Samuel ficou tão triste que eles queriam ser como os outros povos, que eles queriam ter rei. Samuel sabia que o rei de Israel era Deus. Não precisava de mais ninguém. Não precisava de mais nada. E Samuel se entristeceu muito. Mas Deus falou com Samuel: não fica triste, Samuel, porque não é a você, Samuel, profeta, sacerdote, juiz, que o povo de Israel está rejeitando, não. Eles estão rejeitando a mim. Eles não querem mais que eu governe sobre eles. Eles querem ser como os outros povos. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito. Ele lhes disse: vocês querem um rei? Tudo bem, eu vou dar um rei para vocês. Não é isso que eu quero. Isso acontece também nas nossas vidas. Muitas vezes nós insistimos em ter o que Deus não quer e não deseja para a nossa vida. Ele não quer dar, porque lá na frente Ele sabe o dano que será para a nossa vida. Mas a insistência é tanta, a perseguição àquilo que queremos é tanta, que Deus disse como disse aqui: então eu vou dar um rei, então eu vou dar isso que você está pedindo, então eu vou dar essa pessoa para você se casar, então eu vou dar isso que você está pedindo, sei lá, tantas outras coisas. Mas essa não é a vontade real de Deus. Nós temos que orar pela vontade real, central de Deus nas nossas vidas. E Deus manda o recado para o povo: vocês vão ter um rei. Lá em Deuteronômio é citado no capítulo 17 sobre todos os deveres do rei e os direitos do rei, já Moisés trazendo essa informação para o povo. E agora Deus vai falar com eles: ó, vai ser assim, assim, vocês querem assim mesmo? Veja bem, o rei os tratará assim: tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles, os filhos, como oficiais encarregados de 1000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras deles, fazer as suas colheitas, fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerras. Isso os filhos de Israel teriam que se sujeitar ao rei
em todos esses ofícios e tarefas. Agora as filhas. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei, trabalhar com as suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Quer dizer, filhos, filhas, campos, cereais, animais vão servir ao palácio, vão servir à família real, vão servir a todos que moram no palácio, que servem também à família real. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Quer dizer, quem vai pagar a conta de todos os funcionários é o povo de Israel. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado, os melhores jumentos para trabalharem para ele. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Com Deus, eles nunca foram considerados escravos. Com Deus, nós nunca somos considerados escravos. Nós somos chamados de amigos, nós somos chamados de filhos, de herdeiros, de pedras vivas, mas nunca somos chamados de escravos. Mas para aqueles que não fazem parte do reino de Deus, sim, são considerados escravos, presos, aprisionados. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Israel precisava de alguém para liderá-los e batalhar com eles nas batalhas. As guerras vencidas por Israel, com Deus a favor de Israel, eram sobrenatural. Era de deixar o inimigo sempre confuso e colocar uns para lutar contra os outros, os próprios inimigos, aniquilando os próprios inimigos, porque era Deus que estava do lado de Israel. E agora eles dizem que aceita todos esses encargos, tarifas, se dispor de filhos, de filhas, de 10ª parte para bancar a casa real. Só porque o principal aspecto do pedido deles, ser como os outros povos, ter um rei como os outros povos. E como eu disse, isso é tão triste, porque nós é que devemos atrair os outros povos, as outras pessoas, porque vê em nós uma paz que excede todo entendimento, porque vê em nós uma alegria que não se consegue compreender. Nós é que devemos contaminar as outras pessoas e não nós invejarmos, desejarmos o que os outros têm. Eu só quero o que vem de Deus. Eu só quero as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Eu só quero essa paz que vem do Senhor, que não dá para explicar, ela excede todo e qualquer entendimento. Eu só quero esse amor de pai, esse colo de pai. E só em Deus, só no reino de Deus, que muitos não compreendem, confundem o reino de Deus com os céus
onde Deus mora. O reino de Deus com os céus, onde os salvos, os remidos, os filhos de Deus vão morar um dia. Não é a mesma coisa. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós já entramos, já somos transportados de um reino chamado Reino das Trevas, porque são dois reinos que a palavra de Deus cita: Reino das Trevas e Reino da Luz, ou Reino do Filho do seu amor, Reino de Jesus Cristo. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu consagro a minha vida a Ele, eu já faço parte desse reino, e um reino que tem as suas normas, tem as suas leis, não é de qualquer jeito. Eu já faço parte deste reino. E eu não quero outro rei sobre a minha vida. No reino de Jesus Cristo só tem um rei. E Jesus Cristo é esse rei. E somente a ele nós devemos adorar. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus o Senhor. Ele respondeu: faça o que eles querem. Dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Triste a resposta de Deus, que disse: dê a eles o que eles estão pedindo. E não dê a eles o que eu tenho para eles, e sim o que eles estão pedindo. Que Deus nos livre de desejar algo que não é a vontade dele. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.